depois disponibiliza por esse que... Então, pessoal, boa tarde a todo mundo. Que bom que muitos que ontem estavam nos acompanhando estão novamente hoje, né? Ontem a gente teve alguns problemas com a internet, enfim, tentamos 3 vezes entrar e não deu certo pelo Instagram, né? Então a gente vai tentar pelo Meet. Então o pessoal que for entrando vai acompanhando. Já tem, tirando nós dois, 26 pessoas. E aí, assim, foi até legal, porque a gente pensou em fazer nesse dia mesmo, que hoje é o Dia Internacional da Biodiversidade, né? Só que aí depois, quando a gente, né, bolou na hora, muita coisa, acabou não sendo no mesmo dia, e aí a gente acabou, pelo destino, caindo no dia que a gente queria mesmo, né? Que é hoje. O pessoal que segue o Biocariri viu que a gente postou lá o material, né? Agradecer a Renata, ela que produziu todo aquele material. Ela é quem agora, a parte audiovisual do Canva, ela é quem mexe agora. E aí. Ai, deixar público aqui, ó, que é Débora Praciano que me deu várias dicas de fazer aquilo, viu? Ah, Então é, foi foi. deixar o agradecimento aqui público. Pois é. Então, e aí a gente fez. Espero que vocês tenham gostado. A gente colocou algumas informações da Caatinga, né, para tentar comemorar hoje esse dia. Que, assim, a gente comemora muito esse Dia Internacional da Biodiversidade porque a gente gosta disso, trabalha com isso, mas não tem muito o que comemorar, né? Os últimos 4 meses do ano, agora, teve um aumento de 60% no desmatamento da Amazônia, né? E isso na pandemia. Então, isolamento social para grileiro, enfim, não deu muito certo, não, né? Pelo contrário, eles trabalharam bem. É, Enfim. a gente acaba querendo falar de diversidade, né, conservar e tudo mais, né, e os bichos e as plantas, a gente quer as coisas, mas a gente sabe que a gente precisa de muita política pública para isso funcionar de verdade, assim, né, e a gente está numa crise gigante, a gente ainda está numa crise de pandemia e ainda assim a gente... E aí também interessante lembrar, assim, que a gente viu várias, não sei se vocês viram também, mas tem várias notícias dos lugares que ficaram sem humanos, né, nesse período, assim, né? O Rio lá, em Veneza, voltaram os golfinhos para, né, para a cidade, em alguns lugares sem poluição deu para ver o Everest. Então, várias coisas que, né, o humano em sua grande capacidade de mexer nas coisas, sem estar ali, sem estar presente, deixou a diversidade, né, a biodiversidade voltar, né, aparecer, assim, né? Então, a gente tem que pensar muito, né? Eu espero que a gente consiga pensar muito depois dessa crise toda, dessa pandemia toda, no qual é a nossa posição aqui, né? E qual é o nosso lugar nesse sentido, né? A gente É, faz parte, né, de um grupo, de um sistema completo, né? A gente não é só, enfim. mas legal tu ver isso, né? Assim, mas que mesmo assim, como assim, a nossa espécie ela consegue dar um jeito. Porque também foi uma coisa que, por mais que, claro, a gente não está feliz de estar numa pandemia, mas quando a gente viu, assim, por exemplo, lá na Índia, né, há 30 anos, uma região lá da Índia não observava o Everest por causa da poluição, como você falou, Veneza, no Brasil também. Aí quando você começa a, pelo menos, entre aspas, ver uma coisa boa em ter os humanos em casa, né, resguardados, aí você toma uma na cara quando vai ver o desmatamento da Amazônia no Brasil, né? Quebra todo tipo de pensar que a nossa espécie está talvez pensando nisso. E a gente tem até essa PL, né, que estava até em pauta hoje, eu acho, no Congresso, para meio que liberar a grilagem de terra. Então, se o cara chegou e desmatou e conseguiu mostrar que aquela área ali está improdutível, ele toma terra pública, reserva indígena, enfim, né? Está um mundo muito obscuro. Então, em meio a tudo isso, se não bastasse a nossa cabeça já estar preocupada em não ficar doente, não ver parente doente, tem a política, né, que não precisa nem dizer, e ainda chega essas informações da Amazônia, né? E que se você meio que vai falar disso no telejornal, num debate, até muita gente vai até dizer, nossa, o pessoal está morrendo, vocês falando de Amazônia. É porque também matar a Amazônia, né, acontece também problemas com a gente, né? Até porque a gente sabe que esse vírus, a origem dele, né, por ser uma de zoonose, né,
provavelmente é exatamente da nossa forma de usar o meio ambiente, né? Invadir cada vez mais os espaços naturais, e aí vírus que estão escondidinhos ali começam a aparecer, né? E também de algumas espécies acabarem se encontrando que não se encontrariam naturalmente, né? Então isso também é talvez ali o gatilho desse vírus ali, né? Que espécies que não se encontrariam naturalmente se encontraram e aí a coisa... Até Enfim, né? recentemente um pesquisador brasileiro, não lembro agora exatamente quem foi, até falou que a Amazônia é um risco disso, né? Porque a Amazônia ela ainda é uma região que ainda tem áreas bem tocadas, né? E sem estudo, né? Porque você veja, né? As teorias de que talvez esse vírus tenha vindo do morcego, né? Por quê? Porque já existe há um bom tempo em determinados lugares como a China já pesquisas rastreando esse vírus, né? E na Amazônia, assim, tem locais que ainda não foram conectados, né, com o ser humano. A gente sabe no Brasil a dificuldade das pesquisas de financiamento e, tipo, meio que a gente não sabe também muito de o que será que tem algum lá na Amazônia, e talvez a gente, quando for saber, espero que não, só quando a gente acessar isso da forma que a gente tem feito, né? Cada vez mais a Amazônia vem sendo pressionada para mineração, né, para agricultura, para pecuária. Enfim, pessoal, é uma coisa que não é tão bom, não é tão legal, assim, a gente fica triste de conversar, mas a gente precisa ter essa consciência de saber essa importância que a biodiversidade tem. Não só do romantismo, claro, que a gente tem, de achar bonito um lugar e tudo, mas o que ela nos traz tanto de bom e pode trazer, entre aspas, de ruim quando a gente começa a detonar ela, como a gente tem feito, né? Até você viu que foi agora a China acabou com os mercados de venda de animal silvestre lá na região de Wuhan, né? Já é alguma coisa, né? Mas espero que outros países também tenham esse acesso de mudar isso, né? E até a gente tentar mudar um pouco essa nossa alimentação, né? Porque também tem o vírus da gripe do frango, né? Que vem exatamente de regiões também na China de criação de frango, enfim. Então, mas vamos lá, pessoal. Então, Renata, ontem a gente se apresentou, você quer se apresentar também aqui para quem não deu certo ontem ver? A gente faz uma apresentação breve de cada um. Acho que pode ser. Bom, meu nome é Renata Pérez, eu sou professora da URCA, tá? Eu e Vinícius, né? A gente é professor da unidade descentralizada de Campos Sales e a gente acabou fazendo. Eu sou herpetóloga, eu trabalho com anfíbios e répteis, né? Principalmente com anfisbenas, na verdade. Mas a gente resolveu fazer essa live, né, para conversar um pouco sobre genética e evolução, assim, até principalmente pensando nos nossos alunos e nas disciplinas que são distantes, assim, e que tem muito a ver com biodiversidade, né, para a gente conseguir fazer um entendimento mais geral do processo todo. Então, isso. Então, eu sou colega de trabalho da Renata. Teu doutorado é em que área, Renata? Ah, é verdade. A apresentação foi ótima, né? Mas eu fiz mestrado e doutorado em biologia animal. Eu sou gaúcha, né? Então acho que o pessoal aí que conhece a gente já sabe disso. Eu sou gaúcha, mas eu moro aqui no Ceará faz uns 3 anos. E eu trabalhei com taxonomia de répteis, taxonomia sistemática no mestrado e doutorado, assim, com zoologia, né? Biologia animal. Pronto. Eu sou o Vinícius, né? Sou sou do interior do Ceará, da região do Cariri Oeste. Eu tenho mestrado e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais, né? Fiz em Fortaleza, na UFC. E eu trabalhei basicamente com interações entre micro-organismos do solo e em plantas, né? Então, também, de certa forma, estudei a diversidade dessas comunidades microbianas no solo, em plantas, e como elas se relacionavam, né? Então, a gente entender isso no ambiente, tá? Eu, juntamente com a aluna Viviane, a gente tem um projeto de extensão que, dentre os nossos objetivos, foi a criação desse perfil Biocariri, tá? Que muita gente que está aqui segue, convida em outros, com essa iniciativa de divulgar a biodiversidade da região do Cariri Oeste, que é a região onde está inserida
essa unidade descentralizada da URCA, né, na cidade de Campos Sales. E não só isso, mas também nesse meio aqui, nesse meio da internet, onde tem muita divulgação de informações, a gente tentar melhorar isso para vocês não terem desinformações, né? Tentar levar a divulgação científica, as informações corretas para vocês e tentar levar de uma forma mais simples, mais leve do que é encontrado nos artigos, que às vezes nem todo mundo tem acesso ou busca. E aí a gente tenta, dessa forma, contribuir. O nosso lema é exatamente conhecer para conservar, né? Porque a gente sempre acredita que a partir do momento que a população, os estudantes, enfim, conhecem a biodiversidade, entendem a importância dela, eles se sentem parte disso para tentar ajudar na conservação, né? É claro que a gente precisa dessa biodiversidade, mas a gente pode buscar formas mais sustentáveis de obter isso e deixar para as próximas gerações, né? A gente não acabar com tudo agora. E aí, como eu disse, a Renata me auxilia nisso, esse projeto, ela está também como colaboradora, e aí a gente pensou nisso. Quando a gente pensou em falar sobre genética e evolução, que no caso especificamente de disciplinas que a gente dá na universidade, mas aí a gente pensou em trazer isso para o meio da biodiversidade e para esse enfoque que a gente tem no Biocariri, né? Então não ficar aquela coisa só como se estivesse a gente dando aula só sobre isso, não. Mas a gente discutir tudo isso em meio à biodiversidade. Porque vocês que sejam biólogos já, ou futuros biólogos, ou pessoas em gerais, às vezes tem que entender isso, né? O poder que a genética e a evolução têm para moldar a biodiversidade que a gente teve no futuro e a que a gente tem agora. E também entender que hoje nós somos os grandes donos, vamos dizer assim, da biodiversidade. Nossa espécie, o Homo sapiens, nós somos a espécie que dominou tudo isso e nós é que temos basicamente o caminho de dizer se essa biodiversidade ela continua ou se ela não continua, né? Então, vejam que doido, é nosso bel prazer a gente quem destina o futuro da biodiversidade. Então, a gente entender um pouco sobre essa genética e o processo evolutivo, a gente pode entender o que foi moldando essa biodiversidade que a gente observa hoje. Né, Renata? E quando a gente fala também de biodiversidade, a gente tem que lembrar que isso, né, que tem uma diversidade, né? Então, a gente tem uma diversidade de espécies, a gente tem uma diversidade tem uma variação grande dentro das espécies também, então a gente tem várias coisas, isso é super importante, né, a diversidade, é importante que exista diversidade, né, ainda mais biodiversidade, né, então é importante que exista essa diversidade de vida, né, no ambiente, em todos os ecossistemas, assim, né, então isso é importante que aconteça. Quer já começar a gente falar das... Pronto, a gente tinha, pessoal, juntado meio que um roteiro. A gente tinha colocado algumas informações aqui sobre a biodiversidade, informações essas que a gente já colocou lá no Biocariri, né? Especificamente a gente falou da biodiversidade do Brasil, né? Biodiversidade de animais, e falou da biodiversidade da Caatinga, tanto de animais e plantas. Só um dado para vocês, assim, a Caatinga ela corresponde, né? O nosso bioma onde a gente está inserido no Cariri Oeste Cearense, ela corresponde a 11% do território brasileiro, tá? A gente tem o conceito de usar didaticamente, chamar ela de um bioma, né? Como outros que a gente tem, como os Pampas, né? O Pantanal, enfim. Só que, tecnicamente, a Caatinga ela é incluída num bioma mundial, né? Que também a gente colocou lá que é o florestas e arbustais tropicais sazonalmente secos, né? E também tem alguns outros artigos que a reconhecem como mata tropical xerófita, ou seja, uma característica vegetacional que ocorre também em outros lugares. Muita gente diz que a bioma que a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro porque ela tem algumas particularidades que outros não têm, né? Toda a sua flora e fauna é baseada em toda a mudança sazonal que as estações causam nela, né? Então, por exemplo, toda planta a grande maioria floresce, né, se reproduz no período chuvoso. Os animais, né, a Renata sabe bem disso, principalmente os anfíbios,
também aproveitam esse time do período chuvoso. Então, assim, é um bioma muito legal porque ele é bem resistente e resiliente. Ele vai sempre se adaptando às condições climáticas, vai procurando seus caminhos. É um bioma muito degradado no Brasil, desde a época da colonização. Então, muito do que a gente encontra hoje de caatinga não é aquela caatinga do passado, já é uma mata secundária. Para vocês terem uma ideia, só 9% de toda a área de caatinga que existe no Brasil, só 9% ela é protegida em unidades de conservação, sendo que a grande maioria são unidades de conservação de uso sustentável. E na região do Cariri cearense, Cariri Oeste, a gente tem, próximo que é a região dos Inhamuns, a gente tem uma unidade de conservação de caatinga de proteção integral, e que muita gente não conhece tão bem, ou só ouviu falar que é a Estação Ecológica de Aiuaba, ela é uma estação ecológica. Dentro da classificação de proteção, ela é incluída como proteção integral, tá? E lá é muito importante. Eu tive o privilégio, meus 2 trabalhos, tanto do mestrado como do doutorado, foram lá. Foram nessa unidade de conservação de caatinga, que era o meu grande sonho quando eu saí da URCA, terminei biologia, fiz especialização em educação ambiental, e quando parti para mestrado e doutorado, eu queria fazer alguma coisa numa unidade de conservação de caatinga, para exatamente tentar chamar a atenção, não só cientificamente de divulgar dados sobre isso, mas também de mostrar esse lugar. Muitos alunos já foram à aula de campo comigo lá, né? A gente ia a uma aula de campo esse semestre, né? Felizmente não vai, mas eu tentei mostrar isso para vocês, para esse entendimento. E aí acho que só importante dizer isso, que foi o que a gente não tinha colocado. Então, só para vocês terem uma ideia, 11% da caatinga, 11% do território brasileiro é caatinga, e só 9% de tudo isso é protegido em unidade de conservação. Eu só queria fazer um comentário, assim, que foi uma das coisas que eu percebi, eu achei muito incrível, assim, quando eu mudei para cá, foi a capacidade da caatinga voltar, assim, né? Porque caatinga, o tinga ali é de branca, né? De uma mata branca. Mata branca. Porque mata branca, né? Porque ela fica totalmente seca, assim. E tu acha, dependendo, né, da estação. Eu mudei ainda quando era a estação chuvosa, então tava tudo muito verde, assim. E no meio do ano, para e fica tudo muito seco. Só que quando volta a estação chuvosa, choveu 2 dias e a mata volta, assim, num verde. É uma coisa super incrível, assim. Então, acho que isso, quem tá aí o tempo inteiro, né? Quem tá aqui o tempo inteiro, né, tá acostumado e esquece de ver isso, mas isso é uma coisa super, super impressionante para quem é de fora e não tá acostumado, assim, que de um dia para o outro o negócio simplesmente voltou, assim, tu achou, não, esse negócio não vai voltar, essa mata aí não vai ter jeito. E aí o negócio, assim, ela simplesmente volta do além, parece, assim, é uma coisa muito incrível, assim, e isso é super interessante para muitos pesquisadores, assim, né, tem muita gente que estuda isso, como é que esse processo acontece, inclusive, né, assim, e que é uma coisa super, né, que eu acho super fantástica, assim, acho... E é por isso que muita gente não assim, defende muito não comparar ela com nenhum outro bioma terrestre, por causa disso, né, porque é impressionante como você tem 2 tipos diferentes de vegetação, uma que você pensa que morreu, então você vê árvores completamente secas, sem folha, que estão só dormentes, e como você disse, quem nunca viu a caatinga chega e diz, que pena, isso aqui é um deserto, né, morreu tudo. Quando chega dezembro, janeiro, baixam as primeiras chuvas, assim, é uma explosão de vida animal, de vida vegetal, de microbiologia. A gente, quando estudei essa parte da ecologia microbiana, também é impressionante o boom de vida e o quanto essa biodiversidade microbiana também está conectada com essas plantas para fazer tudo isso. Eu achei, quando você falou aí, Renato, eu achei muito legal, né? No final do ano passado, início desse ano, eu viajei para fazer um curso fora e a gente foi instigado a mostrar alguma coisa do seu país, de sua região. E aí eu mostrei a caatinga, fotos em si. Achei interessante que as pessoas dos outros lugares que nunca tinham ouvido falar, a melhor definição que eu achei foi uma pessoa que disse que a caatinga era mágica. Então parece mágica mesmo, né? Você de uma forma no início de um período do ano e de outra forma de outro, né? Então, por isso que, como Renata disse, instiga não só nós que somos da região, como ela,
quando veio para cá, de entender isso. Então, vamos, pelo nosso roteiro, a gente queria falar um pouco da biodiversidade da Caatinga, né? A gente trouxe esses dados. Tu quer falar alguma coisa da Caatinga mais, assim? Não, acho que... Tá. A gente teve, assim, algumas perguntas antes da realização dessa live, tá? E uma das perguntas é que uma aluna perguntou o que os neodarwinistas acrescentaram ao trabalho original de Darwin, né? Então, a gente sabe que, né, a teoria da evolução proposta por Darwin, né, e também por Wallace, né? O Wallace tem ali um pouquinho disso, mas, claro, a estrela maior, né, ficou sendo Darwin. E muitas vezes, quando a gente vai dar aula na graduação, a gente fala, né, do neodarwinismo e cria-se isso. Então, na verdade, o que o neodarwinismo fez foi acrescentar dentro das lacunas, vamos dizer assim, que Darwin tinha, porque Darwin dizia que a natureza mudava, né, as espécies mudavam, mas ele ainda não tinha a capacidade de dizer como. E aí é onde a genética ajudou nisso, né, Renato? Na verdade, a junção, né, o neodarwinismo basicamente é a junção da genética com a teoria de evolução, assim, né, com a seleção natural e com todos os outros processos. E o Darwin entendia que tinha um processo acontecendo, né, o Darwin e o Wallace ali, né, quando eles começaram a escrever, e depois, né, quem seguiu esse preceito, assim, né, seguiu essa teoria, começou a entender isso, mas levou muitos anos para entender o que era o mecanismo, né, assim, né, qual era o processo em si, o que era a coisinha ali, o detalhe que fazia existir seleção e aí todos os processos para frente, né. E esse detalhe, que é muito importante dizer, é a genética, né? Então, é o Mendel, é o trabalho de Mendel todo, com as ervilhas e tudo que ele conseguiu entender de herança, que foi, assim, extrapolado para as populações e é extrapolado para as espécies, né? Então, é uma coisa que se entendeu muito pequena, mas ela é super importante e faz a gente entender, né, o processo evolutivo hoje em dia, assim, né? Então, é um... E que, como assim, entendam, pessoal, que isso é o legal da ciência. Como a gente falou, né, que a Caatinga ela é mágica, mas não é uma mágica, né? A gente estuda o que é esse processo da Caatinga mudar. Do mesmo jeito é isso. Quando Darwin propôs isso, que alguém se perguntava, sim, mas como muda? Tá, a gente está vendo que muda, mas como é que muda? Então, na ciência, não simplesmente a gente diz, muda. Não, a gente tem que entender por que aquilo acontece, né? E aí, como o Renato disse, naquela época, como ainda não existiam esses trabalhos de Mendel, né? Não tinha essa lacuna. Então, depois que isso tudo é adotado, hoje com as tecnologias que a gente tem, né, da biologia molecular e tudo, foi cada vez mais, assim, afirmando e ajudando a Darwin ter isso. É claro, se na época Darwin tivesse tido acesso a isso, ele tinha o seu neodarwinismo, ele já tinha escrito bem direitinho isso, né? Só que isso é que é o legal da ciência, pessoal. Muitas vezes propostas que são feitas, elas vão sendo melhoradas ao longo do tempo, incluindo essas coisas e não sendo rejeitadas, né? Como nesse caso. A genética ajudou a afirmar cada vez mais o que Darwin tinha dito lá no século XIX, né? E como hoje a gente vê, por exemplo, na física, acontece muito, de algumas ideias que Einstein propôs, teoricamente, serem confirmadas hoje. Então, a ciência ela vai também tendo essas modificações que ajudam a manter isso. E aí, como Renato falou, a genética tem essa grande importância por causa dos chamados mecanismos de mudança, né, Renata, que a genética faz. E um dos mecanismos mais importantes... gente, existem vários mecanismos importantes que fazem existir evolução, né? Existir mudança, assim, né? E aí, sempre que a gente vai estar falando de evolução, vocês lembrem que a gente fala de modificação, né? Evoluir não é ser melhor, né? Eu acho que a gente tem uma coisa popular, assim, né? Bem humana de achar que evolui é porque melhora, mas a evolução na biologia é uma mudança, tá? E aí pode ser uma mudança naquele momento ali só, né? Então, é uma mudança que aconteceu. E um dos mecanismos, né, que dá essa mudança, assim, né, é a variabilidade. Quem faz existir variabilidade é a mutação, né? Então, a mutação genética, acho que a gente teve uma pergunta também, né, que qual era a relação das mutações genéticas com a evolução. Isso. É simplesmente toda, né? Ela só é tudo. Simplesmente tudo, é só tudo, assim, tudo
que tem a ver com evolução, aconteceu porque existia uma mutação, né? Então, existem mutações que não vão, né? Não vão, e a mutação tem que passar para a próxima geração, né? Então, existem mutações que não vão passar para as próximas gerações, né? Que a gente pode ter modificações até de corpo, assim, né? De fisionomia de corpo, assim, né? Quem é nadador, por exemplo, acaba tendo os ombros muito largos, né? E fica uma pessoa maior, assim, né? Se tu faz muito exercício na academia, tu fica de um jeito. Só que isso é uma mutação, uma mudança que tu fez com o teu corpo, né? Nem sempre é uma mutação que acontece. Se tu tiver algum tipo de mutação, seja ela qual for, mas que isso passe para as tuas células germinativas, né, passe para os gametas, aí sim tu pode ter uma evolução, porque tu vai ter uma mudança ali, né? Então tu vai ter um processo, né, que aquela mutaçãozinha lá, daquela letrinha lá do DNA, que em vez de ser A, virou T, ou ao invés de ser qualquer coisa, mudou. Aí aquilo ali vai deixar alguma marca, assim, né? Vai deixar alguma informação ali e vai mudar, né? Vai modificar. Tem que ser a nível do genótipo, né? Tem que ser um nível, né, que passe para a próxima geração, assim. Então tem que ser uma mutação que vá modificar, né? E aí a gente vai ter outros processos ali que vão envolver, né, para se essa mutação for boa ou não, né? Servir, né? Boa no sentido de serviu ali ou não, né? Então, algumas mutações são doenças. A gente tem várias doenças bem identificadas que são mutações, né? E aquele gene, né, doenças humanas, assim, né? Aquele gene que faz uma mutação, em vez de produzir uma proteína X, ela produz a outra, e aí tem um outro processo ali, mas trocou uma letra, né? Então trocou, né? Que aí são um A, um P, outro A. E aí isso é uma coisa lá bem, né? Parece muito simples, mas isso vai mudar a proteína que vai fazer e vai mudar lá a forma que, sei lá, né, uma célula do teu corpo vai funcionar, e aí se isso for para a próxima geração, aí isso vai, né, vai ter um fenótipo ali diferente, que vai ser o doente, e aí isso, né, estabiliza ou não na população. Então Então vejam que, tipo, na evolução, voltando para a evolução, a primeira coisa que tem que ter é uma mudança, né? E aí a primeira mudança e principal é essa mutação, né? A mutação, geneticamente, ela pode ocorrer tanto no DNA como nos cromossomos, né? Tem tanto as mutações pontuais, né, ou gênicas, as mutações nos cromossomos, seja estruturalmente, seja nos números, né, de cromossomos. Então, por exemplo, a síndrome de Down, né, Renata? É uma mutação numérica no cromossomo, né? É numérica. Ela tem na verdade, em vez de tu ter 2 cromossomos lá, que tu deveria ter do 21, né? 23 pares. Em vez de ter um par, tu tem 3 daquele, né? Então, isso é... Só que isso ainda é uma coisa que acontece na fecundação, né? Não necessariamente quem tem síndrome de Down vai ter um filho com síndrome de Down, né? Porque isso ainda não é... Isso é uma questão de meiose ali, né? Na divisão celular, que dá um erro, em vez de, né, aquela coisa, né, vai um para cima, cada um foi 2, e aí quando fecundou vira 3, e aí... Porque, como ela disse, na evolução, a mutação ela só tem importância evolutiva se ela ocorre nessas células reprodutivas, né? Se ela é somática, ela fica naquele indivíduo. E aí precisa ter a mutação, precisa ter a reprodução, então o indivíduo que teve a mutação dentro daquela população, ele precisa acasalar com o outro indivíduo, para que nesse processo de reprodução, né, a hereditariedade entre, e aí ele possa, por exemplo, ter um filhote que vai ter, talvez, aquele indício daquela mutação que ele teve. Então, para a evolução, precisa ter a mutação, né, precisa ser transmitida e ter a hereditariedade. E, claro, depois essa mutação, essa mudança, se ela é passada dentro da população, ela mais na frente é selecionada ou não, né? Que aí já entra a seleção natural. E aí, né, a variabilidade é um processo um processo aleatório, né, Renata? Porque, né, qualquer coisa pode modificar, assim, é um processo que não existem mutações, né, por, sei lá, por raio UV, assim, né, a gente pode ter algumas mutações, assim, né, que vai dar câncer de pele, vai dar algumas coisas, né? E podem ser coisas... substância, né? Alguma coisa tóxica, radioativa, então tu pode ter algumas coisas desse tipo, mas não necessariamente tu vai... Né? Não necessariamente isso vai ser passado adiante, assim, né? Então, isso vai depender.
Aí tu falou da recombinação, né? Ou tu quer falar da recombinação? Não, na verdade, sim, para falar de, quando a gente fala de mutação, né, nesse sentido a gente está falando de que mutação também é importante, porque a gente tem que ter uma variabilidade na população, né? Então, na população daquela espécie, a gente tem que ser variável. Então, um processo de ser variável dentro da espécie é a recombinação gênica, né? Que daí os nossos cromossomos eles conseguem trocar uma porçãozinha e aí a gente fica com cromossomos distintos, né? E aí é aquela coisa, a gente é mais parecido numa família, né? Se for pensar, a gente é mais parecido com os nossos irmãos do que com os primos, assim, né? Porque a gente tem uma combinação, né? Ali o pool gênico da família, né? Tu vai combinar a quantidade, né, os indivíduos mais próximos, né? Então, tu é mais parecido com o teu irmão do que com o teu pai, por exemplo, né? Porque ele tem a mesma combinação genética que tu. E aí, mas mesmo assim, vocês são diferentes, não são exatamente iguais, porque existe essa recombinação e aí dá variabilidade, né? E ter variabilidade genética é importante, tanto para manter as populações, né? Então, para N motivos, assim. Uhum. Mas na evolução nem sempre tudo é tão bonito desse jeito. Existem alguns momentos em que, na verdade, você tem uma redução dessa variabilidade, né? Que é a chamada deriva genética, né? A deriva genética daí é um processo que vai acontecer de forma aleatória, né? Então, eu acho também, até que né? a gente... É um processo que pode acontecer de forma aleatória, assim, né? Então, sei lá, aconteceu vai mudar assim, as frequências, né, dos alelos ali, vai mudar as características. Então, pode ser, sei lá, de repente aconteceu uma catástrofe ambiental ali, né, um tsunami, sei lá, uma coisa, um vulcão, Um uma coisa... Ou até desmatamento. um desmatamento, assim, né, ou até essa pandemia, né, porque essa pandemia, de certa forma, né, né, só que é uma coisa aleatória, assim, não é um processo que escolha né, então eu vou escolher só os indivíduos que têm essa característica que não vão sobreviver. É uma coisa ao acaso, assim, né? Então esse é um processo que vai mudar a população e aí pode te dar, né, subsídio, assim, né, para ter outras espécies e tudo mais, né? Então isso é um processo mais amplo, assim, né? Mais nesse sentido. Porque assim, como vocês viram, pessoal, tenta imaginar, né? Uma espécie, ela começa a se reproduzir, começa a ter uma grande variabilidade genética, elas começam a estar ali se reproduzindo, tá tudo bem, começa a ter mutações que com o tempo é selecionado na natureza e vai dando certo, elas vão tendo, vai dando tudo certo, elas vão aumentando a população e tal, mas aí, como o Renato disse, pode chegar um momento aleatório de acontecer um impacto, seja ele ambiental, seja ele antrópico. E aí, quando isso ocorre, aquela população que estava belezinha, muitos indivíduos acabarem morrendo, e aí, como ela é aleatória, pode ser que quando morram, vamos dizer, indivíduos que ainda não tinham essa variabilidade, ou tinham alguns genes, que a gente chama de genes deletérios, né, Renato? Que estavam ali guardadinhos. E aí, devido a ter uma redução drástica na população por esse efeito, seja antrópico ou natural, você perde essa variabilidade genética, tem a deriva gênica. E até na ecologia, na evolução, né, na própria genética, a gente trata até duas coisas que acontecem quando a gente tem deriva gênica, né, que é o chamado efeito gargalo e o efeito fundador, né, Renato? Aí o que é isso, né? Na verdade, o efeito fundador é no sentido de ter uma população, né, estabelecida num lugar, e aí alguns indivíduos dali vão colonizar outro lugar, assim, né? Então, sei lá, aconteceu alguma inundação, e aí os indivíduos ficaram separados em ilhas, por exemplo, né? Então, estava um lugar que era seco, inundou, então ficaram separados em ilhas. E aí eles têm um efeito, né, de fundar uma nova população, assim, né? Então eles vão ter um efeito fundador ali. E aí a genética dessas populações são diferentes, né? Porque tu tinha uma quantidade de genes X, aí tu dividiu, aí eles, né, sobrou só alguns. Então tu tem uma variação ali, né? E o efeito gargalo é no outro sentido. Por exemplo, assim, tem uma população e... Que é esse primeiro caso que eu disse, né? Morreu uma galera e o que sobrou foi pouco dos genes, né?
Morreu uma galera, assim, de forma aleatória, sabe lá por quê, né? Ou aconteceu uma catástrofe, qualquer coisa assim. E aí o que sobrou ali é quem vai continuar aquela espécie, né? Continuar aquela população ali, né? Então vai ser dependente daquela genética. E isso não foi escolhido de nenhuma maneira, assim, né? Não foi, assim, um evento que escolheu, vou escolher todo mundo que tem, né, sei lá, qualquer característica específica, assim, né? Então é uma coisa mais aleatória. E aí as populações menores, né? Quanto menor a população, isso é complexo, porque quanto menos, vai sobrar menos, né? Então tu vai deixar indivíduos, sei lá, se de repente uma doença for lá e dizimar uma população, vai sobrar dois que não iam sobreviver àquilo, né? Então isso aí vai dar alguma resposta, assim, né? Isso vai precisar de alguma resposta. E isso esse efeito gargalo, né? Ele tem esse nome de gargalo mesmo, até chama-se, alguns chamam de efeito gargalo de garrafa, né? Que é a alusão de ser tipo, sei lá, você tem uma garrafa e você tem um monte de bolas dentro. Quando você vira a garrafa, algumas passam e outras não passam. Então eles tentam fazer alusão a isso, a um efeito que perde uma grande quantidade, sobra alguns genes, né? Ou alguns indivíduos. E aí, quando uma população ela fica muito pequena, ela sofre isso, ela pode sofrer também a endogamia, né? Que a endogamia é quando você tem muito cruzamento entre aparentados, né? E aí, como eu disse, alguns genes deletérios que não ocorriam porque eles estavam guardadinhos porque as espécies se reproduziam com outros indivíduos mais diferentes, eles acabam aparecendo na população. E às vezes, quando ocorre esse efeito gargalo, pode também causar esse efeito fundador, né? De tipo, como a Renata disse. Sofreu o efeito gargalo de ficar poucos indivíduos, com poucos genes, assim, vamos dizer, com poucas variabilidades de genes, e aí tem esse efeito fundador. Algumas espécies conseguem se livrar disso tranquilo, conseguem se dispersar, dependendo da condição ambiental e tudo. Só que outras espécies, elas tendem a desaparecer mesmo, a se extinguir. Embora algumas espécies elas já são raras de nascimento, vamos dizer assim, já são poucos indivíduos desde o início. E aí, quando elas acabam ficando em regiões muito concentradas, né, com poucos indivíduos, elas ficam muito suscetíveis a essa deriva gênica. Né? Por exemplo, a gente tem o soldadinho do Araripe. É uma espécie de ave que só ocorre na floresta do Araripe. Ela só está naquele lugar. Então, assim, ela não tem uma população tão grande, os locais que ela ocorre estão sendo degradados. Então, por exemplo, se ela passar por uma deriva genética de algum problema, ela já é rara, então fica muito difícil de continuar. Então, algumas espécies, até falando de conservação, quando se observa isso, quando já se observa que tem uma população pequena, então os ecólogos, os geneticistas, os zoólogos, enfim, os biólogos em geral, eles já, na cabeça deles, já ficam com medo disso, de exatamente ela ter essa perda genética que já é nata dela, né? Então, geralmente, espécies endêmicas com população pequena, elas tendem a ter uma atenção maior, né, na conservação, né, Renato? Porque qualquer coisa que aconteça ali nessa população pode ser muito destrutiva, assim, né? Então a gente precisa ter um cuidado com essas espécies, né? Principalmente se tenta proteger as espécies endêmicas, assim, né? A gente faz lista de espécies e tenta saber quem são as endêmicas para tu tentar manter uma proteção maior sobre elas, porque de repente elas só vão conseguir viver naquele lugar e aí a gente não consegue, né? Não consegue controlar elas, assim, né? Não consegue cuidar. Acho que tem um outro microfone que abriu aí. Desativei. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque dependendo do que a gente faça, sei lá, aconteceu uma doença ali no soldadinho do Araripe e dizima a população toda, e a população é muito restrita, vive num lugar muito específico. Assim, né? Então, o comportamento, né? Porque ainda tem isso, tem espécies que são raras e ainda tem comportamentos específicos, tipo, só se alimenta daquele tipo de planta que ocorre só naquele lugar. Então, elas têm uma tendência que se você não tenta conservar, e porque assim o ser humano tenta conservar porque assim, ele está interferindo, porque você pode até pensar, mas tá, se for da natureza, for do destino dela, ela desaparecer mesmo, tudo bem. Só que quando a gente desmata, a gente acaba com as fontes na chapada, a gente é que está fazendo aquilo. Então, cabe a nós tentar reverter esse nosso efeito, né?
Porque a evolução, pessoal, ela sempre existiu antes mesmo de nós existirmos, né? Só que ela era um processo natural de, em teoria, sorte. Só que nós interferimos nisso diretamente, né? Então, quando a gente, como eu disse, desmata uma área, aquela espécie não estava com aquilo dali. Então, ali é uma espécie que nós estamos acabando com ela. Não vamos, pode até pensar, é de forma natural, que a gente também não é uma espécie, mas não do jeito que a Terra estava acostumada a ser, né? Não, acho que o ser humano tem mais força, assim, né, para fazer mais coisas. A gente tem tecnologia, a gente consegue fazer muito mais coisa. E aí a extinção de espécie é um processo natural, acontece, né? Todos os dinossauros lá, né? Quase todos, só sobrou as aves, mas todos eles foram extintos, assim, né? Então existiu grandes extinções, bem grandes, né? Os mamíferos, aqueles, né, antigos lá também foram extintos. Isso é um processo natural. O que está acontecendo é que o ser humano está ali mexendo no lugar que era naturalmente de um jeito, e a gente está modificando os lugares, né? Então, está modificando para sobreviver, mas a gente é uma espécie também, mas a gente tem que meio que, né, pensar um pouco no que a gente está fazendo, assim, né? E falando dessa extinção, né, que uma deriva genética muito, muito braba, vamos dizer assim, ela causa essa extinção. E Renata falou, né, por exemplo, os dinossauros, né? A não ser que alguém prove, mas nós não tivemos nada a ver com a extinção dos dinossauros. Mas dos grandes mamíferos, sim, né? A gente tem estudos que mostram que quando a gente começou a se dispersar pelo mundo, né, lá há 70 mil anos atrás, nossa espécie ela começa a sair lá do sul da África e se dispersa por Europa, por Ásia, vem para a América. Não é só coincidência, né? Hoje os estudos mostram que essa nossa passagem por essas regiões elas datam exatamente no período de extinções de grandes mamíferos, né? E por que geralmente grandes mamíferos? Porque esses grandes animais, eles tendem a já não ter uma variabilidade, né, tão grande, porque eles não se reproduzem tanto, não conseguem se reproduzir, não é nem tanto, vamos dizer assim, mas de ter muitos filhotes, né, muitas proles. Então, uma interferência pesada da nossa espécie, já naquela época, para caça, para modificação do ambiente, né, enfim, nós temos um papel muito grande. Então, por coincidência, né, entre aspas, todos os fósseis que datam da extinção dessas espécies, elas datam do período que o homem passou por aquele lugar. Então, por exemplo, quando mostra as últimas extinções de grandes mamíferos na América do Sul, aqui no Brasil, que datam, sei lá, de 5 mil anos atrás, datam exatamente do período que se entende que alguns hominídeos, que alguns humanos, né, da Homo sapiens, passaram por aquele lugar. E que, na verdade, hoje, só ter sobrado grandes animais na África é porque eles tiveram a sorte de pegar o nosso início de tecnologias, vamos dizer assim, de caça, e começaram a perceber, né, tem até um documentário muito bom que eu passo para os meus alunos, que é o Poema Inacabado, muito bom esse documentário, que até o professor da Federal do Rio de Janeiro, ele diz que é porque essas espécies elas conseguiram entender que aquele animal bípede que não era tão grande era sim perigoso, então você tinha que fugir daquela espécie. Enquanto que as outras regiões que viram a gente chegar e não nos conheciam e foram para o espaço, então não conseguiam ter formas de fugir da gente. Então, por isso que na África hoje sobrou os grandes animais lá, né? O Homo sapiens, assim, foi tão destrutivo que eu li esses dias, acho que ontem ou hoje, que aparentemente ele também tem uma mãozinha ali no processo de extinguir o Homo neanderthalensis, assim, isso, né? Que foi nosso temporal, assim, né? Foi temporal na espécie. Eles existiam também e aparentemente um conseguiu extinguir o outro, né? Então esse é um processo. O Homo sapiens está aí extinguindo espécie há muitos milhões de anos já. Até as mais aparentadas, né? Até as do mesmo gênero. Até o mais parente, assim, né? Que tinha toda uma estrutura bípede já, então tem todo um formato de crânio, né? Todo o processo que já é muito mais parecido com a gente, era do nosso gênero, assim. Isso. E aparentemente a gente tem uma mãozinha ali na extinção deles também, assim, né? Então, estamos aí, né? E que mostra também nisso, que às vezes, assim, quando a gente estuda a evolução, Darwin nunca disse que era o mais forte, né? E prova disso é que
os estudos mostram que o homem neandertal ele era mais forte do que nós. Ele era muito mais forte, muito maior, sabe? Enfim, a diferença é que, né, até estudos... Eu também li hoje um artigo que eles acho fizeram... que saiu essa semana hoje isso aí. Foi, que eles hoje fizeram... que eu vi isso. Não sei se é o mesmo que tu leu. Eles fizeram num programa de computador, eles colocaram, né, o rosto, né? Não, eles colocaram possíveis formas de extinção dele e rodaram num programa, e aí deu que provavelmente foi a competição com a gente. E olha que, assim, a diferença corporal deles era melhor do que a nossa. A nossa diferença é a parte cognitiva. Em teoria, a gente era mais inteligente do que eles, né? Conseguia formas de caça melhor, e até nesse artigo coloca que não foi questão climática, que conta que... Porque assim, o Neandertal ele é mais ali da Europa, né? Ele também surge ali na África e para a Europa. Ele né? é mais europeu, e aí ele é maior porque ele fica mais redondinho, assim, né? Aí, na ideia de ele conseguir manter menos... Como ele vive num lugar mais frio, de ter menos lugar exposto, assim, né? Então ele é mais parrudinho, assim, maior que o Homo sapiens da época, assim, né? E em teoria sobreviveu a todas essas mudanças, a não ser a mudança de encontrar um primo bem próximo, né? Praticamente um irmão, né? Que aí começou a competir com ele, e até até dizem, né, que a gente tem parte do DNA, né? Acreditam que houve cruzamento, né, entre Neandertal e ser humano, né? E a gente tem um pouco de Neandertal também, mas enfim, como a Renata disse, lembrem que nós somos a única espécie do gênero Homo, né? Então, só sobrou a gente dessa espécie. O que cruzou com a gente pelo caminho não é só o Neandertal, não. Teve outros. Tem até um hominídeo lá das Filipinas, esqueci o nome agora, que parece que também cruzou nosso caminho e ficou para trás também. Então, a gente conseguiu ter uma capacidade cognitiva, de adaptação, social, né, muito maior do que esses outros grupos de hominídeo, e nós acabamos nos espalhando e dominando todo o planeta. Então, nós somos uma única espécie, né? Então, os racistas de plantão aceitem que dói menos. Não tem negócio de ser espécie diferente. Todos somos a mesma espécie, né? E é interessante quando a gente fala disso. Vamos passar por seleção, né, para a gente falar disso, né, porque a gente meio que a gente começa a falar, a gente vai para uns outros lugares. Assim, ó, vamos voltar ali na ideia de, por exemplo, assim, a gente tem uma mutação, né, e como é que isso... Acho que até tem uma pergunta aqui, né, tem uma pergunta aqui da Daiane e depois a gente responde. Mas... Eu tenho uma despreciação quando a gente chegar lá. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer aqui no chatzinho, tá? Que a gente vai olhando e vai respondendo, botando no processo aqui. Então, assim, ó, a gente tá falando lá, tá? Então, teve uma mutação e a mutação passou para a próxima geração, assim, né? E como é que isso acontece, né? Como é que seleciona daí, né? Então, pra gente falar um pouquinho de seleção natural, que aí tá envolvido também, né? Deriva também, pode acontecer seleção depois da deriva, então várias coisas podem ter seleção depois, assim, né? Então, como é que seleciona? Por acaso, sei lá, a mutação que trocou ali o meu A pelo T, e aí me fez uma outra coisa, me deu uma característica, me deu uma pinta na testa, e eu passei isso para os meus filhos, sei lá. Aquilo ali naquele momento foi importante, tá? E aquilo ali foi... por isso que se diz, né, que o mais adaptado sobrevive, né? Na verdade, é o mais apto, né? O termo certo é aptidão, né? De ser apto a se reproduzir, a sobreviver e se reproduzir, né? Então, voltando a isso que a gente está falando de Homo sapiens, a gente teve uma mudança cognitiva muito grande, né? O Homo sapiens aprende a pensar. Se a gente for pensar nos outros macacos, assim, né? Nos macacos mais próximos da gente, que conseguem se comunicar, né? Porque todos os bichos se comunicam de alguma maneira, né? Então, existe comunicação. A gente consegue ensinar um orangotango, um chimpanzé a falar língua de sinais. A gente consegue fazer com que eles nos digam coisas, né? Mas a gente não consegue, eles não nos fazem nenhuma pergunta. Eles têm um certo limite, né? Eles têm um limite. Eles conseguem aprender o vocabulário, né, todo, fazer ali, né, todo, falar na língua de sinais, né, não exatamente falar, mas enfim, eles conseguem se comunicar com o ser humano, mas eles não conseguem fazer uma pergunta, porque o cérebro deles não tem essa coisa que a gente tem de perguntar. Então, isso foi o que tornou o Homo sapiens, num momento, mais apto,
né? Então, a gente até chama, né, o termo em inglês para isso é fitness, e a gente não usa geralmente fitness, porque a fitness hoje, a pessoa fitness é quem acorda às 6 da manhã para fazer suco de verde na quarentena, né? E vai correr. Quem vai correr, quem é não sei o quê, quem vai na academia. Então, esse povo é o povo fitness. Então, na verdade, não necessariamente fazer muito exercício né? Enfim. Mas é por isso que existe a seleção, assim, ó, aconteceu alguma característica, e aí isso aí tá lá no fenótipo, a gente vê isso, é selecionado, é melhor ali naquele lugar, né, serve mais. E aí, porque serve mais, de repente seja uma coisa de diferença de cor, e um vai camuflar mais do que o outro, então quem camufla menos vai ser mais predado, então vai morrer mais, então ele não vai sobreviver. Então aquela cor ali dele não serve naquele ambiente. Então, de repente, né... E a seleção natural, diferente dos outros processos, ela não é aleatória, né? Porque é exatamente isso que ela diz. Ela tem certas escolhas. Então, como ela diz, a questão da cor, né? Que assim, primeiro também para ter seleção, você tem que ter diferenciação dentro da população. Então, por exemplo, como ela falou, a cor. Não necessariamente uma mesma espécie tem a mesma cor. Então, vamos dizer que uma espécie de, como a gente teve, que é clássico, né, desde o ensino médio, o melanismo industrial, que é lá das mariposas. Né? Você tinha a mesma espécie de mariposa, que uma era da cor branca, né, e outra da cor preta. Então, fatores ligados a naturais ou populacionais selecionariam naturais selecionariam ou não aquela determinada cor. Isso se a gente visse em conta da camuflagem, né? Então, tanto que, né, a gente vê, então, na natureza em si, sem a poluição, aquelas de cor branca conseguiam ficar mais camufladas no líquen das árvores, enquanto as de cor preta não. Então, vamos dizer, o pássaro vinha e comia só aquela de cor preta. Então, aquele caractere que era a cor, a seleção natural, né, natural mesmo, aquele predador, selecionou para sobrar aquela cor branca, né? Do mesmo jeito, se, por exemplo, você, né, no caso que mostra da poluição, que aí com nossa interferência, como as árvores acabam perdendo os líquens, né, e aí ficam mais escuras o tronco, então quando pousa duas mariposas, uma branca e uma preta, agora se inverte. Os pássaros vão se alimentar daquela branca enquanto não estão vendo aquela preta. E aí esse caractere de cor preta acaba sendo selecionável para passar de geração para geração. Então, por isso que não é um processo não aleatório. Alguma coisa determina aquilo ser selecionado ou não, né? Hoje em dia a gente faz seleção artificial, né? Planta muito, né? Comida, né? Principalmente planta que a gente come, assim, né? Soja, milho e tudo mais. Milho tem milhões de espécies. A gente acha que só tem esse milho de canjica e milho de pipoca e milho que dá para galinha, né? Parece que a gente só tem isso. Mas a gente tem milho de tudo quanto é cor, de tudo quanto é formato, né? O milho verde, um milho verde que é amarelo, né? O milho verde que é amarelo. A gente acha que só tem o milho verde que é amarelo e na verdade tem milho de tudo quanto é cor, né? E a gente faz uma seleção artificial, assim, né? Porque a gente escolhe, de repente, coisas que nos servem, né? Então eu quero um milho grande e que não seja comido por essa planta, por esse bicho aqui, né? Para evitar. Então tu faz uma seleção, né? Artificial, porque tu não tá deixando a natureza fazer seu curso, assim, né? Tu tá forçando alguma coisa ali. E a gente tem outros tipos de seleção, né? Como seleção sexual, né? Que os indivíduos escolhem parceiros por motivos, né? Seja o passarinho que o macho é mais vistoso, né? Escolhe, ou, né? Qualquer coisa assim, a fêmea maior, enfim. Né? Então, tu faz escolhas. Essa seleção artificial, só também complementando, a gente dá esse nome porque ela é feita por nós. Então, a seleção que é feita pelo homem. Que não é recente também, pessoal. Isso aqui tem desde a nossa da chamada Revolução Agrícola, cerca de 12, 10 mil anos atrás, quando, né, a nossa espécie começa a deixar de ser um caçador-coletor e começa a ficar num lugar, a começar a pegar algumas variedades, plantar só aquelas variedades, criar determinados animais. Então, a gente começa a fazer seleções, né? Eu até li esses dias uma alusão bem legal, que, por exemplo, as espécies de galinha, né, a galinha doméstica que a gente tem é meio que isso. Então, tipo, o criador lá vê uma galinha que ela é mais gordinha, né, ela tem um porte melhor, e queria uma galinha um pouco maior e que fosse
mais lenta para poder capturar, enfim. Então ele olha, vê um galo que é mais lento, uma galinha ali, e meio que vai fazendo aquela mistura. Então isso surge antes mesmo de hoje. É claro que hoje a gente faz geneticamente, isso faz melhoramento genético. Então, por exemplo, a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, faz mudança genética para uma variedade de milho que seja melhor de ser plantada numa região que é seca, né? Hoje, na pecuária, uma raça melhor de bovinos, né? Que tenha mais carne, que tenha mais leite, de caprinos. Então, assim, a gente é que vai fazendo essa seleção, como o Renato disse, de acordo com o que a gente quer. Tá? Mas assim, acaba a gente restringindo só algumas espécies que na verdade são bem mais, né? São bem mais. Uma coisa que foi fruto de seleção é a raça de cachorro e de gato, né? A seleção artificial, né? Eles são derivados de uma espécie. Todo cachorro e gato doméstico é uma espécie. Né? Todo cachorro é uma espécie, todo gato, né? É uma espécie, mas é uma espécie só que tem raça, né? E aí a gente consegue ver um processo de existir raça diferente, porque ela tem uma variedade. Em planta tem muito isso, assim. Em planta é mais. A gente vê bem isso, assim, tem variedades específicas. Uhum. Mas, na verdade, é raça. A gente foi se escolhendo. Eu quero um cachorro que seja dessa cor e baixinho. Eu quero um cachorro que... E aí tu vai fazendo esses intercruzamentos até tu fazer raças distintas. E aí, a gente... Para ficar claro o negócio de raça, é porque a gente tem dentro daquela população um fenótipo específico. E às vezes a gente tem até isolamento de reprodução, assim, né? Porque não consegue uma raça se reproduzir com a outra naturalmente, né? Porque, sei lá, que é um isolamento mecânico, um dog alemão, tu não consegue, né, reproduzir com um pincher, por exemplo, né? Porque tu não tem, isso não é possível, né? Mas eles ainda são dentro da mesma espécie, mas são raças distintas porque têm um fenótipo. Espécie humana não tem raça, porque a gente não chega a ter, assim, diferença, né? A gente é todo mundo muito igual, assim, né? A gente tem, assim, até algumas características que são derivadas de determinadas regiões, né? Porque a gente tem uma coisa aqui, uma coisa ali, mas isso é porque, né, antigamente, principalmente, a gente não tinha, né? Antes das grandes navegações, assim, né, vamos lá, longe, a gente não tinha um grande deslocamento, né, grandes migrações, por mais que o Homo sapiens tinha conseguido fazer uma grande migração. A gente não conseguia se misturar tanto, assim, né, então a gente é tão misturado que a gente não consegue ter fenótipos, né, assim, essa característica é essa é essa. Então a gente não tem raça, né, essa coisa de, raça essa aquela, isso não existe, né, não serve. As mudanças não são determinantes, né, para isso. Então, se você for ver uma pessoa branca e uma pessoa negra, claro, pode ter algumas outras diferenças, mas basicamente é a cor. Então, isso não determina. O que é diferente, como a gente está falando de raça de cachorro. Vejam que o que diferencia uma raça de cachorro para outra não é só a cor. São vários outros fatores. E aí, aproveitando esse ensejo, Renata, vamos falar do fluxo gênico, né? Que é exatamente fazer essa mistura. Como é que ele na verdade, ocorre? O fluxo gênico é a ideia de existir migração, né? E aí poder ter essa, né? Esse fluxo de existir mudança genética entre as espécies, então tem fluxo, né? Então tem migrantes, então os indivíduos saem de uma população e vão para outra, eles conseguem se misturar, né, nesse jeito. E isso é super importante, né? Eu acho que quando a gente fala de algumas coisas de conservação, a gente fala, né, que um dos principais problemas de conservação é a fragmentação de habitat, né? Então, que aí vai, sei lá, tem uma floresta e tu fragmenta, assim, tira um pedaço muito completo, né? E tu deixou uma população que era inteira, tu deixou ela separada. Se faz muito de manter corredores ecológicos entre esses lugares, né? Uma porçãozinha ali que possa ligar um lugar a outro, com a ideia de que aqueles indivíduos mantenham o fluxo gênico, né? Então, o fluxo gênico é importante nesse sentido, assim, né? De manter manter a variabilidade na população toda, né? Então, manter a variabilidade entre populações também. Isso é bom porque, de certa forma, fortalece, né? Faz você ter uma variabilidade genética, né? Naquela população, para suportar determinadas mudanças ambientais também. Então, esse fluxo ele é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, o fluxo gênico também ele é determinante para uma outra condição que ocorre no processo de evolução e que está diretamente ligado à biodiversidade, que é a chamada especiação, né? Então, quando você tem redução desse fluxo,
gênico entre os indivíduos numa população, né, da mesma espécie ali, você pode ter um processo de especiação, né? Então, quando você barra esse fluxo, você pode ter uma especiação. Especiação é o grande processo evolutivo para criação e surgimento de novas espécies, né? A gente vai já até falar sobre o conceito de espécie. Mas, então, esse fluxo gênico ele pode ser interrompido. Então, quando ele é, de certa forma, interrompido, como seja ele por uma barreira, né? Que é o que a gente chama de especiação alopátrica, ou se esse fluxo ele para de existir entre as populações, mesmo elas estando juntas, sem ter uma barreira, aí você pode ter o surgimento de uma nova espécie, né, Renata? Porque dependendo do que a gente for ter ali, a gente vai interromper o fluxo gênico, né? E aí, claro que se a gente tiver seleção e por acaso selecionar, né, alguma característica diferente que não selecionou na outra, tanto da população, aí a gente pode ter especiação, né? A gente pode ter espécies diferentes, né? Não é necessariamente que interrompeu o fluxo gênico, a gente, de uma população, né, interrompeu, e aí eu vou ter duas espécies distintas, né? Claro que daqui a milhões de anos. Mas não é isso, não necessariamente é isso, né? A gente tem vários estudos que estudam as matas, né? Tanto a Amazônia e a Mata Atlântica, né? Com essa diagonal seca que a gente tem no Brasil, assim, né? Caatinga, Cerrado, assim, né? E o Pampa, e o Chaco, assim, né? A gente tem ideia de que, na verdade, as matas eram mais próximas entre si, né? E aí, de repente, com o desmatamento e com o passar dos anos, que também é a modificação... Existem mudanças climáticas e modificações mais naturais, assim, que deixaram algumas ilhas de mata, né, no meio da caatinga, por exemplo, né? E aí uma espécie que tem na Amazônia e tem na caatinga é a mesma espécie, porque não aconteceu nada ali, que ela não foi, uma característica dela não foi selecionada, não tem alguma coisa que transformou ela numa outra espécie, né? Ela não tem fluxo gênico mais, mas ela não é uma outra coisa, né? Então... E às vezes pode acontecer, como é o caso do soldarinho do Araripe, né? Que ele meio que se separou dessa região que a gente tem, né? Que é os chamados refúgios, né? De mata úmida que tem na Caatinga, né? Melhor dizendo, no semiárido. Ele ficou isolado ali e uma outra espécie que ocorre nas matas de galeria modificou. Então é o mesmo gênero ali, se parecem, né? Mas tem cores e outras questões diferentes e isso pode acontecer. Então, não necessariamente, mas para acontecer uma especiação, precisa ter... Sim, se ocorreu uma especiação é porque teve uma redução desse fluxo gênico entre aquela população, né? Teve que até a gente chama também, quando está falando da parte filogenética dos cladogramas, a gente tem uma cladogênese, né? Tem uma ruptura daquela linhagem ali. E aí fica a questão do conceito de espécie, né? O que é uma espécie? Né? Basicamente, a gente trouxe 3 conceitos, né, para conversar, que é o conceito biológico, o conceito morfológico e o filogenético. Vou falar o biológico, tu fala o morfológico. Então, o biológico, ele é definido por intercruzamento. Então, ele diz que se um grupo de indivíduos eles conseguem cruzar entre si e ter uma prole que é fértil, então ali é a mesma espécie. Então, basicamente, esse é o conceito de espécie biológico, tá? O morfológico, fala o morfológico. O morfológico, que espécies têm alguma morfologia distinta da outra. Então, tem uma característica que vai distinguir uma espécie da outra. Assim, uma característica morfológica. Né? E aí, o conceito filogenético fala em grupos monofiléticos, né? Então, é quem tem ancestral comum, né? Então, aí forma um grupo. Então, ele né? Grupos monofiléticos são espécies, né? Grupos monofiléticos de indivíduos. Mas todos os conceitos têm vários problemas, né? E não são nem só esses, tem milhões de conceitos de espécies, né? Tem até o ecológico e tal, tem um monte de coisa. E a gente, né? E tem até um conceito mais unificado, assim, de espécies para tentar ajeitar isso. Mas, na verdade, é uma coisa muito de metodologia, não é nem o conceito de espécie que tu escolhe, isso tu pode escolher, assim, né, se tu vai trabalhar com taxonomia, vai trabalhar com, né, sistemática, taxonomia, vai falar sobre espécies, tu pode escolher um deles e seguir, mas é muito mais a questão da metodologia, de como tu vai usar isso, né. Por exemplo, a gente não testa se tem isolamento reprodutivo realmente, né, a gente não bota ali, vamos ver se reproduz, porque às vezes o bicho tá tão isolado, tá uma população, sei lá, no Rio Grande do Sul e uma população do Ceará, então eles não vão se encontrar naturalmente. Então, não precisa saber se eles não reproduzem, eles não tem como chegar num lugar do outro, né?
Então, e às vezes, por exemplo, o morfológico, tá? Então, precisa ter uma característica morfológica que distingua os dois. Mas, sei lá, eu tenho sapo, por exemplo, que canta, né? Então, ele cantou, a fêmea não acha o sapo errado, né? Ela escolhe o sapo da sua espécie. Só que eles podem ser morfologicamente iguais daí, né? Só que se ele cantar diferente, ele vai reproduzir com outro, né? Com um grupo diferente de espécies. Então, todos os conceitos de espécies têm vários problemas. E aí a gente tem, né, uma discussão bem filosófica aí, gigantesca sobre isso, assim, né? De como usar, o que usar e como fazer, né? Então, Esse morfológico que eu também trago, assim, eu trago muito o exemplo do soldadinho, porque é uma espécie aqui da nossa região, né, bem conhecida, é uma espécie bandeira para conservação, né, muito importante. E aí é que eu até falo muito, essa questão da morfologia. Então, também se eu não conheço, as aves têm muito disso, né, que é o dimorfismo sexual, que é ter cores diferentes, uma cor para o macho e cor para a fêmea. Então, se eu for me basear por esse conceito morfológico, eu não conheço essa espécie, não sei de nada, se eu ver um macho que é da cor branca com preto e vermelho, e eu vejo e a fêmea é verde, se eu não conheço, eu olho e digo que são duas espécies diferentes, né? Então, olha, duas espécies de aves ali. Por quê? Porque tem cores diferentes. Então, a morfológica também tem essa lacuna, né? Dessa característica não só como tem nos sapos de canto, mas da cor. E aí, se eu não conheço, se eu não estudei aquilo ali, eu vou descrever erroneamente, né? Dizer que são duas espécies, sendo que é uma. E aí, muitas vezes, Renata pode até falar um pouquinho da experiência dela, que ela já descreveu espécie. Muitas vezes você tem que, dependendo, como ela disse, do método que você usa, você às vezes tem que usar vários métodos para você descrever. Então, por exemplo, no meu caso, que a gente descrevia espécies bacterianas, né? Muitas vezes a gente também, pessoal, na ciência a gente tem que entender que como a gente precisa publicar, às vezes até os próprios meios de publicação, as revistas, elas direcionam a gente de que métodos devem ser utilizados. Então, por exemplo, na microbiologia, quando você vai fazer a descrição de uma espécie ou tentar saber que espécie é aquela, você usa vários métodos. Você usa a morfologia daquela colônia bacteriana, você observa o comportamento bioquímico dela, então que substâncias que ela usa, né, que carboidratos. Você vê testes com várias substâncias para você ver quais são os usos, até cores, a cor da colônia. Então você vai comparando e, claro, para você publicar bem nessas revistas, você tem que ter análise do sequenciamento genético. Então, você vê aquele sequenciamento genético daquela espécie para comparar com os que já tem, né, no chamado GenBank, que é um banco de genes mundial, que você coloca lá a sequência, o programa diz se parece mais ou menos com aquele indivíduo. Então, para no final você determinar qual é aquela espécie, ou se é uma espécie nova que você tem que descrever. Então, são muitos passos que você acaba utilizando. Então, não usa só um conceito, entre aspas, de espécie. Às vezes, para descrever, você tem que usar vários métodos, né? Eu trabalho com taxonomia, né? Então eu usei uma coisa que a gente usa muito hoje para trabalhar com vertebrado, e aí a gente tem que ver também que cada grupo tem suas características, e às vezes é muito difícil, por exemplo, descrever um grande mamífero, sabe? Isso daí não é tão... Às vezes tu tem características, tu tem evidências, mas tu até não separa espécies por motivos de conservação, então tem um porquê de descrever uma espécie, né? Tem aquela coisa assim, eu vou descrever uma espécie para quê? Se eu quero botar meu nome lá, ou se aquilo é importante para o trabalho que eu estou fazendo em si. O que eu usei, eu trabalho com taxonomia integrativa, tá? Que na verdade é essa coisa, assim, como eu trabalho com bicho fossorial, então um bicho que vive debaixo da terra, que tem um ambiente que pressiona muito, né? Então um bicho que vive enterrado, eles são todos muito parecidos, porque, né, não enxerga lá muito bem, não sei o que, ele tem um formato de corpo muito parecido, né, as escamas da cabeça, né, o Fisbena tem escama na cabeça, então tem formatos muito parecidos. Então a gente tem uma pressão ali de seleção, né, seleciona mais ou menos um fenótipo, porque, né, é aquilo que serve. Então,
quando tu vai trabalhar com esses bichos, como é que tu vai descrever, né? Na morfologia, eu via coisas muito parecidas, né? E aí tu vai passando. E esse negócio de taxonomia integrativa, que eu acho super legal, é que tu usa várias fontes de evidência, né? Então, eu uso distribuição geográfica, eu uso questões, assim, de ambiente. Quando é sapo, tu pode usar bioacústica, ou ave, né? Tu usa bioacústica, então tu grava o canto e compara o canto. Tu usa genética, tu usa morfologia, médio, bicho. Então, tu usa um monte de características para ver se realmente aquilo é uma unidade diferente, né? Então, é uma coisa distinta, completa, ou se aquilo é uma variação dentro daquela tua espécie, assim, né? Então, tu faz uma combinação de características para poder, né, dar um nome para aquilo ali, né? Ou não, né? Então, às vezes tu também tem que fazer escolhas para não deixar alguma coisa parafilética também, né? Então, porque isso também, aí tu entra numa coisa de sistema de nomenclatura, né? A gente tem um código de nomenclatura zoológica e botânica. Então, tu tem que, né? Se tu vai dar um nome para uma coisa, tu não pode, tem várias regras a seguir, assim, né? Então, é um processo que tu precisa entender vários mecanismos ali e juntar tudo, né? Então, tem que ter uma análise bem grande do que tu tá fazendo, porque, né? E também tem aquela coisa que eu sou ser humano e eu quero enxergar uma diferença, né? Então, não... É aquela coisa do sapo. Eu acho que, né, se quebrar os vidros na coleção e misturar os bichos, eu vou ter que ir lá no catálogo do campo para dizer, não, esse aqui foi nesse lugar e esse aqui estava cantando assim. Porque senão tu não consegue diferenciar, mas o bicho sabe, né? Então é uma coisa que a gente tem que meio que se libertar um pouco desse sentido, que o bicho sabe que espécie é, né? Ele consegue se virar ali. A gente meio que quer padronizar, né? Porque a gente tem esse coisa de padrão, assim. Bem semelhante como na micro mesmo, como eu disse, né? Que a gente usa vários meios, né? Seja a morfologia, seja a bioquímica, seja a genética, enfim, a gente vê várias formas para tentar fazer isso. E aí entra como a Renata disse, né? Por que a gente descreve uma espécie, né? Porque é importante conhecer. Então, isso entra muito em questões ligadas com a conservação, entra muito também, como eu disse, isso na questão de publicação, né? Às vezes a revista, os revisores, né, acham que deveria ser feito também outro método, né? Então, como ela disse, assim, a descrição humana, né, gente? A gente está tentando levar para a nossa visão humana aquela determinada espécie que você quer escrever ou que você quer descobrir. Então, não é natural, como a Renata disse, lá o sapo sabe, né? Reconhecer aquele canto e tudo, então é bem variado. Só uma coisa que a gente esqueceu de pôr, só uma pergunta, né? Quando a gente falar de especiação, né? Teve uma pergunta perguntando assim, se tipo, especiação é uma coisa boa ou ruim, né? Então, depende muito da forma que você vê a especiação, né? Então, só relembrando, a especiação, ela pode ocorrer basicamente de duas formas, né? Que é o quê? Essa separação entre as populações. De forma simpátrica, né? Estando no mesmo lugar, como eu disse, e do isolamento reprodutivo que seja alopátrico, né? Que é quando você tem uma barreira geográfica. Então, a pergunta ela surgiu, né, principalmente porque quando a gente fala, né, que para a especiação ocorrer, teve redução do fluxo gênico. Então, a gente pensa que, tipo, se uma espécie para de ter um fluxo gênico, não é muito bom para ela. Mas aí é bom porque surge outra espécie. Então, depende muito do que você quer ver. Claro que sempre, se a gente está falando de biodiversidade, sempre que você, vamos dizer, consegue descrever outra espécie, ou consegue determinar um surgimento de uma espécie. Assim, a gente não vê um surgimento de uma espécie. É um processo que demanda muito, muito, muito tempo, né? A gente pode até ver, talvez, em micro-organismos, você consiga manipular e tal, mas a nível de animais e plantas mesmo, é muito difícil você ver uma nova espécie surgir, né? Então, essa parte de dizer se é bom ou ruim, se eu for ver pela parte da diversidade, é bom você, em teoria, ter especiações. Mostra que eu vou aumentar o número de espécies que eu tenho, né, em teoria. Mas como a gente não observa isso, né, a gente não tem uma determinação de dizer se é bom ou ruim especificamente, né, Renata? Tu não consegue, a gente não consegue ver o processo, né? A gente não está vendo o processo. Às vezes a gente está vendo só um passo dele, né? E aí a gente pode estar até no passo que a gente não consegue diferenciar ainda. Ou os bichos ainda não estão, os bichos ou as plantas não estão se separando.
Eu acho que com bactéria, talvez a gente consiga ainda um pouco manipular em laboratório, fazer cultura, assim, né? E conseguir, né? Por isso que se sabe muito, né? Se usa de modelo algumas coisas, né? Algumas bactérias para tu conseguir calcular como isso funciona, né? Analisar como isso funciona. Mas, sei lá, um vertebrado tem milhões de anos, né? Os surgimentos das espécies são muito longe. E na verdade, assim, não... Por que não descreveu aquela espécie? Aquela coisa também, né? A gente começou a descrever espécie em 1700, né? Então, Linneu começou, né? Nossa, em 1700, começou a catalogar a coisa. Ó, esse aqui é assim, assim, assim. Então, as espécies mais bem distribuídas, elas foram já descritas, né? Então, ó, quem tu viu já foi descrito. Então, aí tu entra num trabalho que é um processo bem mais de análise bem específica. Então, tu tem que... Quem trabalha com peixe, por exemplo, né? Tem muitos lugares que tu não sabe a fauna de ictiológica, né, de peixe que tem, porque ninguém nunca foi naquele lugar, né, ninguém nunca mergulhou tão fundo, ou, né, coletou lá embaixo, não sei a quanta profundidade, para saber o que tem, né, então, e aí também a gente tem invertebrado, que tem um número gigantesco de invertebrado, né, muito maior, né, então a gente também tem muitas dúvidas, muitas coisas que é uma questão de análise, ou né, uma espécie que tinha um nome antes, mas agora tem outro, porque se analisou. Então, isso é uma coisa bem um processo. Às vezes a gente não vê o processo acontecendo, né? Então, não tem um bom ou ruim. Agora, né, eu não gosto nem de pensar que a gente está vendo o processo de especiação de alguma espécie, porque a gente precisa lidar com agora, né? Agora, o que a gente precisa fazer é impedir que tenha impedimento de fluxo gênico, né? Porque em algumas populações, porque tu está dando vários problemas, né? Que esse, né, romper o fluxo gênico de algumas populações foi porque construiu uma estrada, foi porque foi alguma coisa assim. Então, a gente tem que ter medida para evitar esse tipo de coisa, né? Porque a gente está influenciando um processo muito mais longo do que a gente vai viver para enxergar, né? Assim, então, é uma coisa bem filosófica, assim. E essa questão da descrição de espécie, pessoal, ela demanda, vocês viram aí, só pelo que o Renato diz, ela demanda tempo, trabalho, muito trabalho, financeiro, demanda também, tem que ter condições financeiras. Muitas vezes, vocês devem imaginar que, né, como a gente pensa, que para você descobrir uma nova espécie, você sai, junta uma turma, vai na floresta, busca aquilo ali, acha uma espécie, acha, nossa, diferente, tudo. Não, hoje, basicamente, as descrições de espécies são espécies que foram coletadas há um bom tempo atrás, né, e estão dentro de uma coleção, seja numa coleção, né, num herbário, seja numa coleção zoológica, né. Então, por exemplo, lá, né, não lembro agora o ano, quando pegou fogo o Museu Nacional, a gente perdeu muita coisa, porque ali tinham várias espécies que estavam guardadas de várias expedições, né, do passado, e que muitos pesquisadores iam lá, tinham acesso àquele material e descreviam as espécies, né? Então, hoje, basicamente, a grande maioria das descrições, elas citam assim, você vai em coleções, né? Por exemplo, para descrever fósseis, espécies novas seja de plantas ou animais em fósseis, você vai, por exemplo, como no Museu de Paleontologia de Santana, vê o material lá que foi coletado, que ninguém ainda mexeu, você começa a analisar e pode descrever. Então, hoje, basicamente, as descrições de muitas espécies, elas se dão quando você vai em coleções acadêmicas, né, ou instituições específicas. E também quando tu vai fazer coleta em lugares que não foram vistos, foram conhecidos ainda, né? Hoje em dia tem muito empreendimento de construção de hidrelétrica, por exemplo, que faz um resgate de fauna, que chama, né? Quando tu vai alagar a hidrelétrica, os bichos tudo, né, aparece muita coisa. E às vezes tu vai descrever um bicho que já não existe mais, porque de repente ele só morava, né? Só existia naquele lugar. E aí ele foi perdido ali, porque tu botou uma coisa em cima. Então, alguns lugares ainda, assim, Amazônia, alguns lugares tu ainda consegue achar coisas que não foram vistas, assim, né? Ou até alguns anos não, já fazem vários anos, né? Que a gente acha que 10 anos atrás faz pouco tempo, mas não faz. E algumas espécies até de animais peçonhentos, assim, de serem descritos porque estava escondida lá numa coleção, né, de uma escola, ou numa coleção que não é utilizada, e tu vê, olha, isso aqui é uma espécie nova. E aí tu
começa a fazer. Mas é um processo, assim, né? É um processo bem longo e grande, assim, né? De como fazer isso. E a gente precisa descrever a biodiversidade, né? A gente precisa conhecer esses bichos, né? Até acho que a gente começou falando do conhecer para conservar. A gente precisa conhecer os bichos para conservar, né? Eu acho que alguns alunos até me comentaram que a gente também está com um projeto de conhecer para conservar anfíbios e répteis, e aí eu fico pedindo para o povo me mandar foto ali da região, né? O Cícero Bruno também está fazendo isso, para mandar foto dos bichos que tem na região para a gente conseguir identificar, ver o que tem. Eu acho que uma das meninas dizendo esses dias, assim, né? Ah, meu vizinho aqui já achou uma cobra, eu tava dizendo que não era peçonhento, que não era nada, que não precisava, e o cara matou igual, né? Então, às vezes, quando tu entra numa comunidade, assim, né? Tu vai falar, faz um projeto de extensão, assim, explica para as pessoas, olha, esse bicho aqui não faz nada, não tem problema, é claro que ele não é bonitinho, não é o soldadinho que é, né, mega fauna carismática, mas, né, às vezes, só dizer algumas coisas para as pessoas já ficam, né, olha que legal, não precisa mesmo, né, deixa esse bichinho aqui que ele não vai fazer nada, e aí, né, a gente consegue conservar essas espécies, né, então é uma coisa importante ali, assim, né, de descrever a diversidade, para a gente saber o que tem, para a gente conseguir conservar, tanto assim, né, no popular, quanto para ter política pública para poder fazer a coisa funcionar mesmo, assim, né, que é onde a gente anda com mais problemas, assim, mas Isso. Criar unidades de conservação, né, enfim, aí como eu falei também disso das espécies, porque como demanda questões financeiras, né, teoricamente é mais barato você, ao invés de criar uma expedição para ir em busca de uma espécie, né, às vezes você vê o que é que já tem ali no museu e, como Renata disse, às vezes o problema é que você descreve e nem sabe se ainda tem mesmo na natureza, né? Então, já vi casos de espécies que foram descritas, mas que anos depois foi que a pessoa que descreveu conseguiu ver ao vivo e a cores na natureza, né? Então, é muito isso, por isso que a gente precisa conhecer a biodiversidade. Seja a que ainda a gente não conhece, pela descrição de espécies, seja essa que a gente conhece, para tanto chamar a atenção do poder público, né, e que, claro, esse serviço, uma forma de educação ambiental começa nas pequenas comunidades mesmo, as pessoas começarem a ter certas culturas, certos mitos que existem com algumas espécies de animais ou plantas, de que, né, dá mal ao gouro e tudo precisa matar, enfim, tirar um pouco disso, né, não perder sua cultura, mas tentar tirar isso das costas, vamos dizer assim, dos animais e plantas que não tem nada a ver, né, estão ali de boas, querendo só viver. E isso chamando a atenção, né, dessas comunidades e como escadinha, né, chamar a atenção deles, e isso ir chegando e chamar a atenção do poder público que pode fazer alguma coisa, como, por exemplo, criar uma unidade de conservação, e a gente tentar melhorar isso, né, como eu disse. Especificamente a caatinga, só 9% da caatinga é preservada, né? E só uma parte é de proteção integral. E, às vezes, essa proteção integral não está protegida integralmente, ainda tem muitos problemas. Então, por isso que é muito importante, pessoal. A gente agora falou sobre isso, né? Vocês viram agora um pouco sobre como a genética e a evolução moldam, né, essa biodiversidade. E, nesse final, agora, a gente falar disso, o quanto a conservação é importante. Então, a gente já está finalizando. Tu disse que tinha uma pergunta que... tinha uma pergunta aqui ó, no chat da Daiane, que é no caso de pessoas que... Isso é bem de genética, tá? No caso de pessoas que eram gordinhas e praticaram atividade física e substituíram a gordura por massa muscular. Quando os filhos nascem, tem a tendência de serem gordinhos, por quê? Tá? Na verdade, assim, a gente tem várias coisas aqui, né? A gente tem uma tendência física, corporal, que é familiar, e a gente herda isso, tá? A gente tem uma proporção corpórea que vai ser isso, e a gente tem que, eu acho que hoje em dia a gente está muito mais livre, né? A gente tem até uma hashtag lá de corpo livre no Instagram, que a gente está livre, né? Essa coisa, esse padrão, né? Magra, isso, aquilo, eu acho que ainda mais nas mulheres, né? Então, acho que isso ainda é pior, porque a gente precisa ter um certo padrão. Isso é uma baita besteira, a gente não precisa estar dentro de um padrão para ser alguém, né? Para ser alguma coisa. E a gente tem uma característica corporal nossa, né, que não vai mudar, né, porque ela é física, é o osso, né, é isso mesmo, assim. Então, por isso que a gente passa isso para a próxima geração. É claro que a gente tem que ter cuidados com a alimentação, tu pode ter doenças ali, mas magreza não é, né, magreza não é saúde, né, não é necessariamente isso. Então, a gente passa, né, para os filhos o nosso corpo, né,
o físico corporal, né? Se é gordo, magro, se é mais alto, mais baixo, né? Se tem o braço mais comprido, a perna mais comprida, isso é natural, assim, né? Então a gente fica, essa coisa de exercício e tal, isso é uma pressão meio do mundo, assim, que faz, principalmente das mulheres, que tem que ser, né, no padrão X. Se não é assim, falo isso. Se não é assado, falo aquilo, né? Então a gente tem que meio que se libertar desse negócio. Mas é porque o que a gente passa é a genética, né? Então a genética é o que a gente tem. A gente tem uma tendência, né? Tem a tendência a ter um corpo de determinado jeito. Então não é... Tu pode fazer modificações, né? Um nadador muda, um fisiculturista muda muito, mas tu pode fazer modificações, mas isso é, né? Isso, a questão de academia, tipo, é momentâneo, né? Você modificou seu corpo ali para aquilo, mas se seu genótipo era de um corpo, de um determinado corpo, aquilo que vai ser passado, né? E outra coisa, esses padrões, eles mudam, né? Se você estuda os padrões de beleza, vamos dizer assim, da humanidade, eles mudam ao longo do tempo, né? Então, na verdade, se você for estudar o padrão de beleza, nunca chegaram a um consenso do que deveria ser, né? Então, por isso que, claro, como o Renato disse, com certeza as mulheres sofrem uma pressão muito maior da sociedade, né? Os homens também sofrem, mas infinitamente menor. Mas é isso que, como o Renato disse, é questão de saúde, pessoal. A gente tem que prezar a saúde, né? Claro, falando de seleção sexual, é claro que, né, algumas pessoas tentam mudar o corpo para atrair parceiros e tudo, mas aí às vezes atrai só por causa disso e faltou o resto. E aí faltou o resto, né? Aí tem que ver qual é a seleção que a gente tá fazendo, né? Ali, né? O caráter então, você não muda o caráter com academia, né? Então, pessoal, acho que a gente está encerrando, né, Renato? Acho que o que a gente queria falar do que a gente passou foi, não foi? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui ou qualquer coisa. Ou a gente está aberto para pergunta depois, assim, se vocês quiserem conversar depois, né? Acho que a gente pode conversar. Eu acho que o pessoal tá muita gente ligada, gostei, assim, teve momentos aqui que teve mais gente do que na hora mesmo do Instagram, né? Então, legal. Gente, outra live foi e viu que deu certo. Mas ia ser legal, né? Mas agora deu certo, isso que é importante. A gente aprendeu que live não dá, tem que ser aqui, que é mais fácil e tudo mais. Não temos condições tecnológicas. Então... Tu quiser finalizar falando alguma coisa, Renata, depois eu finalizo e agradeço. Não, eu acho que é só para a gente, né, lembrar até, né, como a gente falou um pouco de corpo e tudo mais, lembrar de se aceitar como, né, pessoa, indivíduo e saber que, né, muita mulher tá lutando aí pra gente ter mais respeito e ter mais um monte de coisa, né? Não ter que seguir um certo padrão, né? A gente tá nessa. E também conservar as espécies, né? Que eu acho que a gente tem que ter um cuidado e eu espero que depois dessa pandemia toda, né? Desse tempo que a gente tá dentro de casa e vendo as outras coisas, que a gente consiga ter uma visão diferente, né? Assim, uma visão distinta do que é a natureza e que a gente faz parte, né? Eu acho que o ser humano fica nessa achando que é uma coisa, né? Tá vendo por cima, né? Tem o ego, né? E o eco, né? Então, pra gente tem aquele, né, memezinho. Então, pra gente entenda que a gente faz parte, né? Então, é mais ou menos isso. Pois eu também, para finalizar, agradecer a todos. Primeiro, claro, agradecer a Renata por ter topado essa iniciativa, né? Mesmo com não ter dado certo ontem, né? Ela ficou triste, eu também, mas a gente, né, continuou, a gente é brasileiro, né, meu povo? Agradecer a todos vocês, assim, né? Eu sei que a gente estava vivendo um momento que ninguém viveu. Acho que ninguém aqui tem mais de 100 anos, então não dá para dizer, né, se viveu. A última pandemia nossa lá em 1918. Então, agradecer a vocês nesse momento. A gente tentou fazer isso também, não só para os nossos alunos da universidade, mas para todo mundo, para tentar refrescar um pouco a cabeça, né? Não ficar só em live de artistas, de cantores, nós não somos artistas, né? Dos cantores, para dar uma variada também, melhorar um pouco a nossa mente em meio a tudo isso e buscar um pouco de conhecimento, né? Nós, professores, pesquisadores, a gente tenta exatamente isso, levar conhecimento para todo mundo. E no nosso caso, levar esse conhecimento em relação a tanto a genética como a evolução, mas principalmente da questão da biodiversidade nesse dia hoje, né? Dia Internacional da Biodiversidade, a gente chama a atenção de vocês, no sentido de que vocês não guardem isso.
Não adianta você ser uma pessoa consciente se você não busca transmitir isso na sociedade que você vive, na sua família. Então, igual a gente, se a gente, o conhecimento que a gente adquiriu, a gente tenta transmitir ele para vocês, né? Tenta ser o mais democrático possível e que vocês façam isso também. Não guardem esse conhecimento que vocês têm, não tenham vergonha de ter conhecimento, né? Então, não vou falar disso na família, vamos dizer que eu sei, quero saber de tudo. Não, pelo contrário. Tanto eu como Renata, a gente não sabe de tudo. A gente até hoje continua buscando conhecimento. Vocês viram a gente falando de artigos recentes sobre isso ou sobre aquilo. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Era isso que a gente tinha para falar. Eu acho que se faltou alguma coisa, a gente vê mais na frente, não sei. Mas o que a gente meio que tinha programado aqui era tentar falar disso. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido uma coisa tão assim formal, mas mais descontraída. Assim, foi meio que uma aula, mas vocês viram que a gente conversou, né? Trouxe essa liberdade para vocês. Teve algumas perguntas, né? Algumas pessoas pediram aqui coisas. Então, enfim, obrigado, pessoal, mais uma vez. Se cuidem, né? Tentem ficar em casa quem pode, né? A gente está passando por um momento complicado. Sigam a ciência, por favor. Então, vejam o que é que a ciência diz, tá? Porque quando o que a ciência diz não é só um achismo, é com estudo, como eu dei o caso da caatinga, né? Uma pessoa leiga, olha, a caatinga diz que é mágico, né? É mágico, claro que é, subjetivamente é uma coisa mágica, mas tem um motivo. Do mesmo jeito é o vírus, não vai ser uma mágica que vai acabar com ele, é também a gente tentar fazer nossa parte para ver se a nossa espécie se mantém, né, unida, pelo menos nesse momento, né? Então é isso, Renato, mais alguma coisa? É isso, eu acho que alguém só pediu o artigo ali para indicar, mas eu não achei ele agora. Então depois a gente. É o né? do Homo sapiens, é o que eu falei. É, o do Homo sapiens, eu acho. Mas, Foi a gente, Carol, valeu pelo. foi a Carol aqui, que é minha contemporânea de laboratório lá da UFC. Todo mundo aqui entrou, nossos alunos. Enfim, foi massa. Depois a gente distribui aí o artigo, eu só não achei agora aqui. Mas valeu, gente. Obrigado pela presença. Foi legal conversar. Qualquer coisa a gente está por aí. Então, acho que é isso. E sigam, claro, se alguns já seguem, chama o pessoal para seguir o Biocariri, que a gente vai estar sempre trazendo novidades. A gente vai tentar ver se consegue colocar isso aqui no perfil também, para vocês assistirem novamente, ou quem não assistiu, poder ter oportunidade, tá? Então, valeu, Renata. Valeu. Um abração, tudo de bom aí para todos, e a gente se vê de outras formas depois. Valeu. Tchau.